quiser, o senhor pode ou pegar uma pecinha como referência ou fazer pela foto também. A foto ali tem tudo que o senhor pensar. O senhor tem uma devoção especial? Eu sou da Adventista, né? Ah, é? Que legal. Mas para aprender mesmo, sabe? Que legal, que legal. Bom, depois a técnica o senhor aprende a fazer o que o senhor achar. Você aprender a técnica. Um projeto que a gente fez em parceria com a TV Cidade e o Quilometragem. Esse projeto é um PROAC 10 2019, um expresso, e são as primeiras exposições. Então a gente está seguindo todos os protocolos por causa da Covid que o governo pediu para a gente, todo mundo de máscara, tem um álcool gel que é para vocês de brinde para levar depois. O material todo higienizado, foi tudo limpo. E a gente está tendo esse distanciamento por causa do protocolo de saúde. Então esse projeto veio para a gente trabalhar nas áreas rurais das cidades. Então a gente trabalhou em cidades menores, onde os projetos culturais, muitas vezes não têm acesso, que é as oficinas. E geralmente as oficinas vão para grandes cidades. E a gente não, o projeto nosso foi voltado para as áreas rurais para fomentar a criatividade, trabalhar os sentidos, trabalhar também uma forma de economia criativa também para as pessoas, porque o barro na nossa região ele é muito rico. Então todo mundo que mora em Margeia, o Vale do Paraíba aqui, sabe que temos argila de boa qualidade aqui, basta trabalhar ela, né, Xande? E muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado à secretária de Educação, professora Liz Marie. Agradecer à Secretaria da Promoção Social, na pessoa da primeira-dama, né, dona Fabiana, que disponibilizou, né, o espaço para estar fazendo a inscrição para a gente. A Prefeitura também, por estar nos apoiando, né, nesse projeto tão bonito, que é essa arte, né. Então a gente está disposto aqui, trabalhando, sempre buscando melhor para a população e para a arte também em si, né? Resgatar, né, a cultura através de uma coisa que parece ser tão simples, mas que vai trazer um benefício grande para quem pratica. O Xande vai falar para a gente um pouco das Paulistinhas, aqui para a gente ter esse resgate, a noção do que é a Paulistinha. E o santo de casa chama santo de casa porque é o santo de cada devoção de cada pessoa. Então, como nós estamos num país laico, a gente passa a arte da Paulistinha, que é a arte naif, para as pessoas desenvolverem conforme a sua fé, a sua criatividade, e para a pessoa ser inserida também na arte e na cultura. Né? As Paulistinhas, a gente está trabalhando com a santaria, né, do santo de casa, trabalhando com o santo de devoção de cada um, a escultura de cada um, né? Mas a gente vem resgatando a imagem cultural de um processo que aconteceu lá em 1800, 1900, que eles resgatavam quando eles, a parte rural tinha sua devoção, tinha, né, fazia aqueles oratórios de caixote, com santinhos mais rústicos, né? Então a gente está buscando esse resgate, né, cultural, que muitas vezes a gente já viu, né, na casa dos nossos pais, dos nossos avós, né? E hoje a gente só encontra em cruzeiros, né, lugares que não estão mais valorizando esse tipo de arte, né? Houve-se um resgate a essa parte cultural que se transformou nos paulistinhas. Se dominaram eles paulistinhas porque ficou um trabalho escasso, e quando um trabalho fica escasso, ele fica mais nobre, né? E quando fica mais nobre, fica mais artístico, né? Então, tipo assim, se a gente for pesquisar, né, cada cidade resgatou um pouco desse, porque é um resgate da nossa história também, do nosso histórias lá atrás, do nosso trabalho artístico, religioso, cultural, né? Então a gente
a gente está tentando resgatar isso, né? Tentando trazer um pouco dessa informação, unindo também um pouco do trabalho com a modelagem, com a argila, que nos resgata a conhecer, né, a figura, trabalhar o figurativo, né? E isso nos possibilita a trabalhar mais e mais e produzir, né? E quem sabe, né, de uma forma mais artística, né? Ou até mesmo uma forma de conhecimento, de trabalhar um pouquinho com essa passagem artística, né? As paulistinhas, elas têm umas características básicas, né? Eu vou pegar uma paulistinha, tem algumas características únicas, né? Que ao resgatá-las se tornou como se fosse um critério das paulistinhas. A primeira é ela ser feita de argila, porque a argila ela é um material muito popular aqui no Vale, né? E como se tornou paulistinha por causa disso, por ser tido como um material que é primícia da região, né? A outra, ela ser pequena, normalmente de 10 a no máximo 30, 35 centímetros é o máximo que foi se encontrado uma paulistinha. Então as peças são pequenas, né? E outras, elas são alcadas, né? A argila, porque às vezes ela ao secar elas racham, né? Então elas podem estar rachando e tal. Então normalmente quando se passa por uma queima não há perigo de estourar, né? De ter bolhas, ter sujeirinhas na massa da argila, né? Que aí ocorre de estourar, de rachar, né? Então esses são alguns detalhes. Outro detalhe é a base alta, né? A maioria que a gente viu em paulistinha foi na base alta. No caso, como a gente está trabalhando santo de casa, uma coisa que abrange outras religiões, outras denominações, né? A gente fica ao critério da peça feita, né? Então a gente não usa algumas características, mas usando algumas características das paulistinhas, né, a gente, né, já denomina como um trabalho, né, do estilo paulistinho. Outra característica que é bem relevante é a característica de não ter muitos detalhes, né, ela ser bem simplórias nos seus ornamentos, não ter tantas características na imagem, né? Então, tipo assim, isso por ter sido feito por camponeses, por ser feito por ruralistas antigamente, né? E hoje a gente está resgatando isso, né? Claro que se a gente começando com uma coisa bem simplória, ao fazer sempre mais, ela vai se caracterizando evoluções que possam estar tendo mais criações dentro de uma imagem, né, de um produto de escultura. Então, tudo uma evolução, tá bom? Então, eu vou pegar um pedacinho de argila, dependendo de cada caso, vai sim um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente vai mexer um pouquinho com ele, né, com a argila, né, amassar, apertar, né, e verificar se não tem pedrinhas, né, às vezes é bom verificar para não atrapalhar depois na hora de esculpir e modelar, tá? Então, a gente fez esse amasso, esse conhecimento da argila, né? A gente vai começar com uma bolinha, né? Mais ou menos uma bolinha, né? E vai fazer na coxinha, levantando um pouquinho ela assim, tá vendo? Depois disso, se tiver base, a gente faz base, se não tiver, não tem problema. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer alcar ele por dentro aqui, ó, né? Porque a partir disso eu vou estar fazendo já separação do corpinho com a base.
A não ser que depois também possa colocar a base separada também, não tem problema, pode ser também nesse sentido. Há vários decorrer da argila, né? Da modelagem você pode até criar a sua própria evolução na modelagem, né? Mas ó, como se fosse uma flecha, já começa a ter um efeito de santinha já, né? Vou amassar, já começa a ter o bracinho, separar o ombrinho, tá vendo? Aqui. Então, eu comecei uma santinha Nossa Senhora. Mas se for um São Francisco, levantar o São Francisco, né, e usar as mesmas temáticas. Se for, né, a tetá, é um pouquinho mais aberto. Aí vai, em vez de trabalhar um pouquinho mais, vai trabalhar um pouquinho mais aberto. Né? Assim, aí vai trabalhar ela como se estivesse sentada. Né? Mais ou menos assim, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar e conforme vocês forem amassando o barro, vocês vão sentindo mais ou menos a imagem, mexendo, tentando levantar mais ou menos. Mas o básico é trabalhar esse processo, tá bom? Eu estava assistindo também no YouTube, lá no bairro, lá no Vale de Quitinhonha, em Minas. Lá também o pessoal também usa muito, lá o pessoal lá são bem simples para outro lugar lá, né? Eles trabalham muito esse tipo de... Eles trabalham bastante artesanato lá. É artesanato, né? Lá é rico em artesanato. Uhum.